Toda vez que você ler a Bíblia, você tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Sim, quando eu leio a Bíblia, Deus pode falar comigo. Quando você ora, você está falando com Deus, mas quando você ler a Bíblia, Deus fala com você. Pessoal, nós estamos num plano anual de leitura bíblica e nós queremos te ajudar a ler a Bíblia inteira ainda este ano. Vem com a gente! Todos os dias estaremos aqui no nosso canal lendo trechos da Bíblia e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Todos os dias um pouquinho. Nós vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Vem com a gente. Tá chegando novo? Segue daqui para frente. Já está com a gente já há um tempo? Vamos perseverando, não para não. E eu tenho certeza que quando chegar no fim do ano você vai poder dizer, puxa, consegui finalmente ler a Bíblia inteira. Você está chegando novo, as leituras que já passaram, você vai atualizando aos poucos. Pessoal, quero fazer um pedido para vocês. Se você não é inscrito no canal, dá essa força, se inscreva no canal, a gente precisa chegar a 1000 inscritos. Conto com vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos à leitura de hoje. 154, nós vamos ler 1 Samuel capítulo 20, Salmo 93 e Mateus capítulo 26, a partir do verso 26. 1 Samuel 20. Jonatas ajuda Davi. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá. Foi até o lugar onde Jonatas estava. Ele perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de seu pai, que procura tirar minha vida? Jonatas respondeu: nada disso. Você não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande, nem pequena, sem primeiro me dizer. Porque então meu pai esconderia isto de mim? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você. Assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Jonatas disse a Davi: farei tudo o que você quiser que eu faça. Davi disse a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer. Mas deixe que eu vá embora, para me esconder no campo, até a tarde do terceiro dia. Se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porque lá será oferecido o sacrifício anual para toda a família. Se ele disser, está bem, então este seu servo terá paz. Porém, se ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu me fazer mal. Use, pois, de misericórdia para com este seu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Mas se sou culpado, mate-me você mesmo, porque você me levaria ao seu pai. Então Jonatas disse: nada disso. Se eu de algum modo soubesse que o meu pai está determinado a trazer esse mal sobre você, acha que eu não avisaria você? Então Davi perguntou: quem irá me avisar se por acaso o seu pai lhe responder asperamente? Jonatas respondeu: venha, vamos ao campo. E eles foram. Jonatas disse a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas, se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Se eu não o avisar disso e não o deixar ir embora, para que você siga em paz. E que o Senhor esteja com você, como tem estado com o meu pai. E se eu, então, ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra, nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar a face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Jonatas disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova. Eles vão perguntar por você, porque o seu lugar estará vazio. No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu no dia combinado e fique junto à pedra de Ezel.
Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: vá, procure as flechas. Se eu disser ao moço: olha as flechas, estão para cá de você, tragas. Então venha, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz, e nada há que temer. Porém, se eu disser ao moço: olha as flechas, estão mais para lá de você, vá embora, porque o Senhor manda que você vá. Quanto àquilo de que eu e você falamos, eis que o Senhor é a nossa testemunha para sempre. Então Davi se escondeu no campo. E, sendo a festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas ficou na frente dele e Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia Saul não disse nada, pois pensava: deve ter acontecido alguma coisa com ele. Ele está cerimonialmente impuro. Certamente está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Então Saul perguntou a Jonatas, seu filho: por que o filho de Jessé não veio comer? Nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço que você me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Portanto, se encontrei favor aos seus olhos, peço que me deixe partir, para que eu veja os meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Saul fica irado com Jonatas. Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse: seu filho de mulher vadia e rebelde, você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para vergonha sua e para vergonha de sua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai: por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, Jonatas entendeu que, de fato, seu pai já havia decidido matar Davi. Por isso, Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa e, neste segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Jonatas se despede de Davi. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo no tempo combinado com Davi e levou consigo um rapazinho. Então disse ao seu rapaz: corre e busque as flechas que eu atirar. O rapaz correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou atrás dele: a flecha não está mais para lá de você? Jonatas gritou mais uma vez: vamos depressa, não fique aí parado. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonatas e Davi sabiam deste combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse: vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Então Jonatas disse a Davi: vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a cidade. Vamos ler agora Salmo 93, o poder e a majestade de Deus. Reina, ó Senhor. Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Vamos ler agora Mateus capítulo 26, a partir do verso 26, a ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo:
Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos eles, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo? Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pessoal, te espero amanhã. Deus abençoe, um abraço. Pra cima!